Alô? Alô? Ah, estão me ouvindo? Peraí, Gui, segura aí. Som. Fechou? Me dá o aviso aí. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de jovens, culto da Mobap. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos dar início, então. Eu queria ler um texto bem rápido e bem fácil aqui, e bem famoso, né? Que é o texto que está lá em Romanos. Eu nem passei para os meninos, mas é o texto de Romanos 12:2. É o famoso: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos, né? Transformem a vocês mesmos pela renovação do seu entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nunca foi tão latente dentro da igreja como é atualmente. Nunca foi tão importante a gente não se conformar com as coisas do mundo. Nunca foi tão importante a gente lutar contra a corrente, né? E contra a maré que o mundo nos traz. As ideologias, as polarizações, tudo que tem no mundo tem cada vez entrado mais e mais na nossa vida. E nós precisamos nos renovar, para que a gente não se conforme com as coisas do mundo. Né? Uma vez eu ouvi uma pregação sobre esse tema, e o pregador falava que é como a água. Se você pega um copo, você coloca a água dentro daquele copo, a água, ela ganha aquele formato daquele copo. Né? Ela se conformou, ela se transformou, ela ficou no mesmo formato daquele copo, né? Quando você coloca a água. Mas nós temos que ser diferentes. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas sim nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que ainda fará. Toma, meu Pai, esse culto nas suas mãos. Que seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra como é no céu, Pai. Deus, eu oro também pelos nossos queridos pastores, meu Pai, e também pela missionária Leandra, que saíram, meu Pai, nessa empreitada, nessa viagem missionária, meu Pai, até aquela igreja. Toma eles, meu Pai, nas suas mãos, que seja feita a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Essa música diz: eu te busco, te procuro, Deus, porque no silêncio nos encontra, né? E nós queremos ter relacionamento com o Senhor. Amém? Ouvemos. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero.
conosco, Pai. Queremos Te conhecer e estar cada vez mais próximo de Ti, Deus, para que possamos experimentar, Deus, da Tua maravilhosa graça, Senhor, em nome de Jesus. Cantamos porque hoje somos livres, meu Pai.
graça à tua graça, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, meu Pai, que nos toca, que nos traz cada vez mais para perto do Senhor, Deus. Obrigado. Muito obrigado. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Senhor. Tu venceu a morte, Deus, e nos trouxe para perto do Senhor, Deus. Obrigado. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Senhor. Tu venceu a morte, Pai. Muito obrigado, meu Pai, por nos dar a salvação, Deus, mesmo que não mereçamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte e nos trouxe para perto de Ti, Deus. Gostaria de convidar nossa querida irmã Kelly, que vai trazer a palavra aqui para nós. Sei que Deus já tem ministrado em nosso coração, mas que Ele seja cada vez mais, que você seja cada vez mais impactada pela palavra do Senhor. Amém. Oi, pessoal, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Vocês que estão aqui no templo, cheguem mais à frente. Vamos sentar aqui juntos.
Dá pelo menos aquela sensação, né, de estarmos um pouco mais próximos. Ainda temos que respeitar o distanciamento, isso ainda é um decreto que temos de cumprir. Mas é bom ver cada um de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que privilégio, né, nós podermos retornar à presença do nosso Deus aqui, reunidos no templo. E é uma alegria para mim também estar aqui mais uma vez, ministrando, trazendo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, podendo compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar com a nossa série Você Não Leu Direito. Quem tem acompanhado, nós temos tido esclarecimentos assim, excelentes a respeito da palavra do Senhor, com todos aqueles que têm subido aqui neste altar para ministrar a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Já abram suas Bíblias, liguem as suas Bíblias, enfim. Não deixem de acompanhar os versículos que nós vamos ler essa noite. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Todos vocês encontraram? Sim? Amém? Então vamos ler por enquanto só o versículo 13 que diz assim: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Bom, acho que esse trechinho aqui, né, o Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Certeza que vocês já ouviram pelo menos alguma variação desse versículo, num contexto mais ou menos assim: poxa, eu estou vivendo um momento muito difícil da minha vida, eu não sei a quem recorrer, não sei o que fazer para resolver a situação, mas pelo menos, né, eu sei que Deus não dá aprovação além do que a gente pode suportar. Deus não permite a gente passar por uma tribulação tão grande que a gente não consiga suportar. Qualquer um que viva no meio cristão, ou mesmo não, certamente já ouviu algo nesse sentido. E, mais uma vez, este é um daqueles textos que a gente ouve falar, às vezes não faz a mínima ideia do contexto, não conhece, às vezes, a referência bíblica ou o embasamento bíblico para se usar e aplicar essas palavras no nosso cotidiano. E a nossa intenção aqui é justamente essa, trazer esse esclarecimento e que cada um de vocês nessa noite possa entender um pouco melhor por que essas palavras foram ditas e se realmente é nesse sentido que às vezes as pessoas usam, de uma tribulação maior do que pode suportar. Às vezes, geralmente é num tom de lamento, né? Quando a pessoa fala isso, ela está se queixando de uma situação difícil. E esse versículo vem, às vezes, as pessoas citam como uma justificativa, talvez, para essa situação que ela esteja enfrentando. Às vezes, até em seu coração, culpando a Deus pela tragédia, pelo caos que ela esteja vivendo. E às vezes, até para poder justificar, né, uma força que talvez ela tenha, não sei, às vezes dito, além do que eu posso suportar. Então, significa que se eu estou passando por isso é porque eu sou suficientemente forte para poder enfrentar essa situação. Eu consigo passar diante de tudo isso que está acontecendo, porque se Deus permitiu é porque eu posso. Mas o que nós vamos entender é que, na verdade, esse versículo não se trata de nós. Não se trata da nossa capacidade de enfrentar os problemas, de enfrentar as situações. Não se trata de um Deus que está nos castigando, entregando a nós uma tribulação maior do que nós mesmos e que
Deus quer mostrar para você, como a gente costuma, né, ouvir às vezes em algumas pregações sensacionalistas, né? Deus quer te mostrar que você é valente, que você pode, que você é forte. Não se trata de nós. É isso que nós vamos entender hoje nesse texto. E que realmente a gente pode observar, né, que além de não ser sobre nós, continuando a leitura do versículo abaixo daquilo que as pessoas costumam citar, vai dizer, né, que o Senhor, né, que com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Isso significa que se trata então de demonstrar a fidelidade de Deus, da misericórdia dele que alcança as nossas vidas, quando o Senhor provê em meio, né, às nossas dúvidas, em meio aos nossos conflitos, forças e uma capacidade que não vem de nós, né, como nós lemos aqui, o Senhor proverá. Além de nós, nós recebemos essas condições, né, para suportar, né, as maiores tentações que forem. E o que a gente precisa entender, então, um pouco melhor para poder aplicar esse versículo, é claro que o contexto do texto, né? A gente precisa entender por que essas palavras foram ditas, quem foi que disse, a quem foi direcionada essas palavras, para que em si o texto faça mais sentido e que a gente consiga essa aplicação correta da palavra do Senhor nas nossas vidas. E entender sobre essa provisão do Senhor, sobre essa força que vem, não de nós, não a nossa própria capacidade, mas que o próprio Deus nos entrega, que o próprio Deus nos presenteia, né, nos capacita para suportar as adversidades da nossa vida. E então, essas são palavras de Paulo. Essa é a primeira carta que Paulo escreve para a igreja na cidade de Corinto. E foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, né? Só coisas assim históricas, só para a gente faça uma ideia de em que época nós estamos. Essas palavras foram escritas, né? Que Paulo estava vivendo. E isso foi perto do final. Ele escreveu essa carta. Ele estava na cidade de Éfeso. Ele esteve lá por 3 anos. Antes de ir para Éfeso, ele esteve na cidade de Corinto, foi para Éfeso, esteve lá por 3 anos, e no final desses 3 anos, ele escreve essa carta, né, direcionada àquela comunidade cristã naquela cidade. E o motivo dele ter escrito essa carta foi por ter recebido uma delegação, né, de líderes da igreja da cidade de Corinto, e eles procuraram Paulo, foram até Paulo a fim de consultar ele a respeito de problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, eram desordens graves, né, problemas graves que estavam acontecendo no meio daquela comunidade, indo em confronto com aquilo que Paulo havia implantado ali através da genuína palavra do Senhor, e eles estavam, como a gente diz, né, se adaptando, aceitando adaptando a cultura deles para o evangelho cristão e corrompendo a palavra do Senhor, né, o evangelho do Senhor que é puro, aquilo que foi puro estava sendo deturpado e corrompido pelos próprios cristãos. Dentre eles, por exemplo, haviam contendas e não havia uma igreja unificada. Não existia os cristãos, assim, a igreja cristã da cidade de Corinto. Mas eram vários líderes, assim como hoje nós temos, né, igrejas com diferentes denominações, líderes diferentes, né, com cargos diferentes. E o que acontecia é que, às vezes, haviam intrigas entre esses próprios líderes. Imagine, né? Isso não é para a gente novidade. Se naquele tempo já aconteciam essas contendas, hoje isso também não é raro de se acontecer. Quem nunca ouviu falar a respeito de
conflitos, né, que existiam dentro da casa do Senhor, às vezes entre as lideranças, e isso não é de hoje, né? Então, por esse e outros motivos, como, por exemplo, a idolatria que estava surgindo, né, no meio daquelas pessoas, comportamentos anticristãos realmente que essa delegação, né, que esses líderes foram procurar Paulo justamente para encontrar uma resposta ou uma orientação do que eles deveriam fazer, como deveriam conduzir essa igreja, como eles poderiam corrigir essas questões que estavam surgindo no meio daquele povo e gerando tantos problemas, e difamando realmente, né, o nome de Cristo, o evangelho de Cristo no meio daquela cidade. Aqueles que deveriam aqueles que deveriam ter um comportamento, né, de exemplo, na verdade, estavam agindo ao contrário de tudo isso. E nessas questões, né, que foram tratadas, né, a gente, ao longo do capítulo dessa carta, a gente vai acompanhando que se tratam de, por exemplo, a imoralidade, sobre processos judiciais, contendas assim, que estavam acontecendo entre os próprios irmãos da igreja. Haviam questões também de esclarecimento sobre os dons espirituais, que a gente pode ler aqui nessa carta também. Divisão entre os membros da igreja, a gente vê isso lá no capítulo 1. Práticas impróprias, até mesmo na Santa Ceia do Senhor, que vocês podem acompanhar depois, fazer a leitura dessa carta, isso até o capítulo 11. E no finalzinho dessa carta, ele fala sobre até mesmo um incentivo para aqueles irmãos quanto ao preparo de donativos, ofertas e, enfim, meios de ajudar aos cristãos, judeus ou pobres de Jerusalém, ou até mesmo dessa cidade, que não tivessem, assim, as condições necessárias, né, para a sobrevivência. Então, ele incentiva até mesmo a caridade, a boa ação, que faltava essa dedicação e essa sinceridade, eu diria, até mesmo na vida cristã, né? Na vida cristã daquelas pessoas. E no capítulo 10, aqui onde está o versículo que nós lemos, né? Nós lemos o versículo 13, Paulo está trazendo aqui neste momento, nesse capítulo, alguns conselhos sobre a idolatria, contra a idolatria. Contra a idolatria, a adoração de ídolos, né, sobre o perigo também de cair em tentações. Nos versículos anteriores, eu queria ler aqui com vocês agora o contexto, né, do versículo 13, porque essa cidade, como eu falei para vocês, eles eram uma cidade assim iníqua, era um povo de um coração realmente corrompido, idólatra, e naquela época, né, essa cidade no período romano, Corinto é uma cidade conhecida como uma cidade rica, uma cidade luxuosa, mas também continha ali um povo muito imoral. E existia um termo que viver como um Corinto. Isso significaria que viver como um Corinto seria uma pessoa que viveria na imoralidade, seja na imoralidade sexual, na embriaguez, que tinha uma conduta realmente deturpada. E então não era uma cidade bem vista, não era um ambiente propício, talvez, para a boa ação, a caridade. Não era o costume daquele povo ser assim justo e correto nas suas condutas. E ali estava sendo implementado o Evangelho de Cristo, né? E como nós lemos aqui, haviam essas contendas, essas dificuldades que estavam existindo no meio daqueles irmãos. E
Nós vamos ler aqui, então, o capítulo 10. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, outra vez. Vejam só o que está escrito. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos a Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Mais uma vez o versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Bom, antes do capítulo 10, no finalzinho aqui do capítulo 9, Paulo, ele vai trazer aqui uma palavra, ele vai falar sobre se esforçar ao máximo para que eles não fossem reprovados. Ele cita a sua própria vida como exemplo, né? Traz aqui um exemplo também de um atleta que se esforça para chegar ao seu prêmio, para alcançar a vitória, enfim. A gente não sei se vocês estão acompanhando as Olimpíadas, né? Eu gosto de vôlei, então eu só assisto vôlei. Mas não sei se vocês se interessam por algo nesse sentido. Mas uma curiosidade aqui para a gente entender o porquê dele ter usado esse exemplo do atleta que quer alcançar o seu objetivo, quer alcançar a vitória, é porque nessa cidade ali em Corinto, os jogos, né, alguns jogos, eles aconteciam de 2 em 2 anos. E perto dali, mais ou menos uma cidade, na cidade de Olimpo, né, mais ou menos 160 quilômetros dali, aconteciam de 4 em 4 anos os Jogos Olímpicos que até hoje acontecem. Então, essas são palavras, este é um exemplo que justifica, né, o contexto daquelas pessoas por eles estarem envolvidos, né, nesse ambiente, né, de conhecer os jogos, é uma cultura daquela cidade. Então, essa cultura esportiva justifica ele trazer esse exemplo do atleta. E então, como nós podemos ler aqui no capítulo 10, mas agora lendo o versículo, né, o contexto do versículo 13, Paulo, ele traz essa lembrança do caminho, né, da história, né, que é contada para a gente lá no Antigo Testamento, em Êxodo, sobre a libertação, né, do povo de Israel, dos israelitas, do Egito, sobre o caminho que eles fizeram no deserto durante 40 anos, e focando aqui especialmente nessa questão de eles não terem tido também uma conduta muito adequada com as leis, né, com aquilo que eles tinham como ordenança, aquilo que eles deveriam, de fato,
fazer como uma geração eleita, como um povo que havia uma promessa de Deus sobre eles. E Paulo conta, né, traz para eles esses exemplos de que não seria muito diferente as tentações que o povo de Israel sofreu ao passar por este caminho durante esse tempo que eles percorreram até que chegassem, né, à Terra Prometida, as murmurações, todas as imoralidades que eles cometeram. E ele traz essas citações para a gente ao longo dos versículos. Lá no versículo 6, né, ele fala sobre esse exemplo e sobre não cobiçar as coisas más. No versículo 7, não ser idólatras. E se vocês puderem acompanhar comigo, lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1. O texto vai dizer assim, Êxodo 32, versículo 1, que diz: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então Moisés havia subido o monte para ali receber, né, as palavras do Senhor. E o povo, né, receber as tábuas da lei. E o povo, né, sem saber o que havia acontecido com o líder deles, fala ali para Arão, o irmão de Moisés, para que ele levantasse ali um bezerro de ouro para que eles adorassem a quem eles chamariam de Deus também. E aqui Paulo, dizendo esse exemplo para os coríntios, traz justamente essa questão de que eles herdaram, né, das cidades ali de Atenas e outras cidades ao redor, aquela cultura da idolatria. E assim como o povo israelita também herdou, né, ali aquela herança cultural dos egípcios de adorarem os deuses. Mas isso nós sabemos pela palavra do Senhor, que somente ao Senhor Deus, né, adorarás, e somente a Ele prestar culto. Mais tarde eles vão receber, né, as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Mas aqueles que têm um compromisso com Deus, aqueles que zelam pela palavra do Senhor e que têm a fidelidade, tentam manter, né, uma vida de retidão com a vontade de Deus, se afasta dessas coisas. E é isso que Paulo está tentando chamar a atenção desses irmãos. Não serem idólatras. No versículo 8, aqui do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele vai falar, né, sobre não praticar imoralidades. Aí no versículo 9, sobre não pôr Cristo à prova. E ainda citando, trazendo todo este caminho que os israelitas tiveram, a experiência que eles tiveram no deserto, com o caminho até a Terra Prometida. No caso aqui de não pôr Cristo à prova, em Êxodo no capítulo 14, nos versículos 10 ao 13. Êxodo capítulo 14, dos versículos 10 ao 13. Sobre não pôr Cristo à prova. Os versículos dizem: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor
lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo, que hoje vocês estão vendo. Aí o versículo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, eles não tinham uma confiança tão firmada no Deus deles. Apesar de haver ali alguém que conduzia eles à vontade, ao propósito do Senhor, terem a promessa, terem a bênção do Senhor sobre eles, ao se verem em um momento de tribulação, eles ficaram atemorizados e preferiam ficar no seu lugar de cativeiro a experimentar e viver o milagre do Senhor. E mais uma vez, e a confiança em Deus? E quanto a tudo aquilo que eles já haviam experimentado, mesmo lá no Egito, vendo as 10 pragas, né, vindo sobre aquela nação, e eles sendo poupados, né, de todo aquele terror que estava acontecendo. Mesmo assim, murmuravam. E esse é um próximo... Essa é uma dos próximos conselhos que Paulo diz aqui para essa igreja, lá no versículo 10, não ficar murmurando. Isso foi bem específico lá com o povo de Israel, em Êxodo, no capítulo 16, nos versículos 2 e 4, que dizem assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. É isso. Versículos 2, acabei lendo 5, eu acho. Mas enfim. Mais uma vez, um povo murmurador aqui, muito claro, e não confiando, né, na provisão do Senhor para a vida deles. E essa é mais um dos conselhos que Paulo deixa para esses irmãos, para que eles olhassem para a história dos seus antepassados ali e fossem capazes de perceber de que, apesar das circunstâncias caóticas que poderiam existir, eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo da provisão do Senhor. E que era preciso que eles mantessem esse compromisso com aquele Senhor, com Cristo que ali havia entregue a sua vida por eles, que eles estavam ali anunciando, se dizendo, né, salvos, cristãos, pessoas que deveriam, né, manter uma vida com uma conduta adequada aos critérios, né, de Cristo ali, para que se alcance a salvação. E seria melhor para eles levar essa fé deles mais a sério. E se os crentes ali fizessem, né, um esforço sincero, se eles tivessem uma determinação absoluta em seus corações de resistirem, de lutarem contra todas essas tentações, né, que aconteciam, eles certamente veriam a promessa do Senhor sobre a vida deles. A promessa de quê? De que Deus os protegeria, de que o Senhor os daria condições e as forças necessárias para que eles suportassem aquelas tentações. Então, as imoralidades, as perseguições, o medo que talvez eles enfrentassem, ou a vergonha, às vezes, de ir contra, né, aos costumes da época, tudo isso não passaria tudo isso seria irrelevante, tudo isso não seria maior do que a alegria da salvação que encheria o coração daqueles cristãos.
Então, quando ele diz que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, ele não está dizendo que neles havia toda a força para vencer qualquer situação ruim, mas está dizendo que se eles estivessem na dependência do Senhor e que eles estivessem em seu coração um compromisso verdadeiro com esse evangelho, com esse Senhor Jesus Cristo que havia morrido naquela cruz por cada um deles, certamente eles teriam condições de suportar toda e qualquer tribulação. Não por sua força, mas pela força que Cristo, a capacidade que Cristo daria a cada um deles. É certo que hoje em dia nós também podemos ter, né, situações semelhantes nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, principalmente no ambiente, né, escolar, na faculdade ou no trabalho, nós somos confrontados de várias maneiras a permanecer na nossa conduta, né, de uma postura de uma pessoa que representa o reino de Cristo na terra. Quantas são as ofertas, quantas são as tentações, quantas são as oportunidades que nós não temos todos os dias para cometer pecados, para entristecer o coração do Senhor, para deixar tudo isso, essas coisas que a Bíblia, esse livro tão antigo, será que vale mesmo a pena seguir todas essas palavras? Não, quero ser feliz, deixa eu curtir, deixa eu aproveitar enquanto ainda sou jovem. Mas isso é tudo ilusão. Na verdade, o que vai encher os nossos corações, o que nos dará plenitude de vida, o que vai de fato nos trazer uma vida de satisfação, realmente é a palavra do Senhor, viver de acordo com todas essas condutas e os conselhos que nós encontramos aqui neste livro. Esse tempo que nós estamos aqui agora, reunidos, sentados nessas cadeiras, acompanhando a transmissão deste culto, seja no Facebook, no YouTube, certamente esse tempo que você parou para poder ouvir a palavra do Senhor, não é em vão. Essas palavras já são um cumprimento da promessa do Senhor, dando a você condição de hoje aprender a suportar essas tentações, porque o Senhor te fortalece, o Senhor te ensina como suportar todas essas coisas. E esse ensinamento está justamente aqui, nessa palavra e neste tempo que nós temos aqui juntos. Então, que isso possa tocar o coração de vocês, que isso faça diferença na sua vida e que, ao declarar que o Senhor não permite, né, que vocês Deus não permite que aconteçam tentações ou problemas maiores do que nós podemos suportar, na verdade, se trata de que o Senhor permite todas essas coisas porque Ele nos dá a capacidade, não porque nós somos em nós mesmos suficientes para rejeitar todas as propostas do mundo que estão diante de nós. E tem uma música não precisa cantar, gente, não se preocupe. Do Thales Roberto, que fala, né, eu escolho Deus, né? Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, mas o quê? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É sobre isso, meus queridos, que vocês escolham viver a vida que Cristo conquistou para nós ali naquela cruz. E que vivam as promessas dEle, vivam debaixo dessa palavra, vivam debaixo da bênção do Senhor, porque Ele nos capacita, Ele derrama e renova sobre nós a sua graça todos os dias, para que nós sejamos capazes de suportar toda e qualquer tribulação que vier contra as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, louvamos ao Teu nome, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, a alegria que enche os nossos corações vem de Ti.
Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que nos revela qual é a tua vontade. É através da tua palavra que podemos te conhecer, entender, meu Deus, o que o Senhor deseja que nós façamos, quem o Senhor quer que nós sejamos. Obrigada por termos, meu Deus, essa oportunidade de conhecer mais de Ti, de nos aprofundar no entendimento, meu Deus, das Tuas leis, da Tua palavra. E que o Senhor possa estar nos ajudando todos os dias, Senhor, a rejeitar aquilo que é mal, aquilo que entristece o Teu coração, aquilo que é contrário à vontade do Senhor para as nossas vidas, todo pecado, toda imoralidade, todo pensamento, Senhor, impuro. Tudo isso, meu Deus, livra-nos, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Afasta de nós, ó Pai, nos ensina a rejeitar tudo que Satanás, meu Deus, nos oferecer, seja, meu Deus, na internet, nas redes sociais, sejam nas companhias que nós escolhemos ter, sejam nos lugares que nós escolhemos frequentar, Senhor, que em cada local que os nossos pés pisarem, onde as nossas mãos tocarem, o que os nossos olhos verem, Senhor, que seja para glorificar o Teu nome, que seja, meu Deus, uma conduta de pureza que inunde os nossos corações e as nossas vidas. Que a nossa geração, que essa juventude, que o povo do Senhor sobre essa terra, possa escolher viver assim, em santidade, porque o Senhor, somente o Senhor, nos dá condições para que nós suportemos toda e qualquer tribulação, que nós rejeitemos o mal, suportemos, meu Deus, as dores deste mundo, meu Deus, resistindo o diabo, sabendo, meu Deus, que nada, meu Deus, nos derrotará, meu Deus, nada irá, meu Deus, nos afastar do amor do Senhor, porque o Senhor já nos conquistou e o Senhor já nos deu condições de vencer este mundo, porque o Senhor já venceu a morte e o pecado, e no Senhor nós também venceremos, ó Pai, e assim que o Senhor nos ajude a conquistar, meu Deus, esse prêmio, meu Deus, da soberana vocação, a salvação e a vida eterna contigo. Assim oramos e clamamos, agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa
obrigado, Deus, por seu ousado amor, Deus. Aquele amor, Deus, que nos encontra, que nos ensina, meu Pai, a principalmente renunciar às coisas desse mundo, Senhor. Assim como a sua palavra diz, não sobrevém sobre nós nada, Deus, que não suportemos, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos dá força. E se o Senhor é por nós, meu Pai, não há nada, Deus, que possa vir contra nós, porque nós cremos na Tua palavra, no Teu amor. Obrigado por esse culto, Senhor. Leva-nos, meu Pai, em Tua paz. Guarda, Senhor, o nosso caminho por onde iremos passar, meu Pai. Dá-nos uma noite de paz e um sono abençoado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.